você quer ser sempre o melhor, veja Record. A Record surgiu na década de 1950. Só poderia ser assistida na cidade de São Paulo. Foi fundada por Paulo Machado de Carvalho, um empresário que mantinha diversos negócios anteriores relacionados à mídia. Ele também tinha uma vasta relação com o esporte. E por conta disso, a Record foi pioneira nos jogos de futebol. Para inaugurar a emissora, equipamentos da melhor qualidade foram comprados, algo que assustou as concorrentes. O Canal 7 logo passou a perna na TV paulista e almejava acabar com a Tupi. Porém, este feito só se realizou durante os anos 60, com festivais de música e programas de humor, como a família Trapo. Não tinha um paulista que não assistisse à emissora. Também vieram as telenovelas, que lideraram em audiência, trazendo um grande prestígio à Record, tornando uma das emissoras mais poderosas. Porém, a Record continuava sendo uma mera emissora regional, restrita à cidade de São Paulo. Chegando à liderança absoluta, nada era impossível para o Canal 7. Foi assim que pensou o fundador, que sempre teve um sonho secreto de tornar a Record em uma rede nacional. Ele então começou a utilizar o capital proveniente da emissora para investir em seu sonho de criar a rede. Ele se uniu, junto com a sua família, que continha mais de uma emissora, e fechou um grande negócio com outras redes. Obviamente, a associação não deu certo. E a emissora foi entregue, completamente falida, com dívidas que ultrapassavam milhões. As contas se esgotaram, e aquela pequena emissora, de São Paulo, não tinha para onde correr. A audiência caiu, e a emissora foi perdendo anunciantes. A falência da Record já era iminente. Paulo Machado de Carvalho poderia apenas criar outras dívidas e prolongar o prazo de falência. Nesse tempo, Silvio Santos estava na Rede Globo. Dava índices altíssimos de audiência. E trazia mais que benefícios para a Globo. Porém, ele começou a enfrentar uma grande desavença com alguns diretores novos. Os mesmos não gostavam de Silvio Santos e achavam o mesmo uma grande ameaça para o padrão de qualidade da Globo que vinha sendo construído. Logo, começaram a dificultar o trabalho. Silvio estava cansado de comprar horários em emissoras de televisão para exibir programas. Ele percebeu a maldade nas intenções dos diretores e pensou em qual atitude ele poderia tomar. Por coincidência ou não, foi anunciada a venda de parte da TV Record. Essa foi uma das melhores notícias que Silvio poderia receber. Ele então foi correndo se encontrar com um funcionário do seu grupo e lhe encarregou de realizar uma auditoria nas contas da emissora para descobrir as dívidas, os fundos positivos e negativos. E se realmente era viável comprar a emissora endividada. O encarregado cumpriu tudo o que lhe foi ordenado, fez a vistoria na Record e afirmou que não era saudável comprar a emissora. As dívidas ultrapassavam todo o rendimento do Canal 7. Silvio, mesmo assim, contrariou o funcionário e decidiu fechar negócio. Os trâmites foram feitos por intermédio de terceiros, pois o Silvio não queria que Paulo Machado descobrisse que ele seria o comprador. Quando o negócio estava prestes a ser concretizado, uma bomba surge. A empresa Gerdau havia oferecido mais dinheiro e acabou comprando a parte da TV Record. Silvio ficou muito decepcionado. Em seguida, seu contrato acabou. Roberto Marinho convenceu Silvio a assinar um novo contrato. Um detalhe é que em um determinado trecho do contrato, que já havia sido assinado, há um termo que impede que Silvio compre uma emissora de televisão. 5 meses depois, sem esperança, a Gerdau decide vender as ações da Record. Ou compro agora, ou não compro nunca mais. Pensou Silvio, que ficou super animado com a notícia. Mas havia um grande problema pela frente. Anteriormente, Silvio Santos havia assinado um contrato que lhe impedia de comprar uma emissora. Mas o contrato não o impedia de arrumar um testa de ferro. Mas para isso, teria de ser alguém de extrema confiança, que mantivesse em sigilo.
e em hipótese alguma, transmitisse para ninguém a notícia. Manuel de Nóbrega, um dos maiores amigos dele, foi cotado para comprar a emissora, porém, ele era muito próximo do dono da Record, e poderia ser descoberto. Silvio então, voltou a recorrer a um funcionário de sua empresa, e lhe pediu, para que o mesmo, fosse atrás, de algum empresário muito discreto, e de confiança, para que fosse a peça-chave, para adquirir a televisão. O funcionário recomendou um amigo antigo, um fazendeiro milionário, que morava na Califórnia, e mantinha negócios no Brasil. Um homem realmente, muito discreto, e sinistro. Silvio escolheu o fazendeiro, e foi atrás dele. Conversou com o empresário, explicou a situação, e ele concordou em participar. Assim, foi marcada uma data para negociação de compra das ações. Nela, foram o fazendeiro, já instruído por Silvio, e os representantes do grupo Gerdau. Eles ouviram as propostas de compra, e debateram sobre o assunto, em um quarto de hotel. O fazendeiro explicou toda a situação, e requeriu no contrato, o mais absoluto sigilo. Assim, Silvio Santos não seria prejudicado, e Roberto Marinho não iria descobrir. Depois de tanto vai e vem, o negócio foi fechado, e a Record passou a ser propriedade do fazendeiro. Silvio estourou de felicidade quando recebeu a notícia. Finalmente, comprara uma emissora de televisão. Quem não estava gostando nada disso era Paulo Machado, dono da Record, que não sabia quem comprou a emissora. Ele fez questão de ligar para Gerdau e perguntou aos representantes. Mas ninguém disse o nome do comprador misterioso. Enquanto essa novela chegava nos melhores capítulos, a emissora estava sendo sucumbida pelas dívidas. E Paulo tinha que fazer alguma coisa. Todos os recursos da Record estavam desativados por conta dos débitos. Para a pequena emissora, só faltava ter a sua concessão cassada. Antes que a crise fosse ficando mais grave, Paulo pensou nas alternativas. E a única que restava era pedir um empréstimo para alguém. Por coincidência, novamente, Paulo pensou em Silvio Santos. Ele ligou para o apresentador e explicou a situação. Logo, o empréstimo milionário foi concedido para a Record. Paulo Machado de Carvalho jamais imaginaria que Silvio Santos comprou a Record e que acabava de se tornar credor da empresa. Silvio só poderia assumir a sua emissora após o seu contrato com a Globo fosse encerrado por completo. Pelo momento, a única coisa que restava era assistir a trama de Paulo Machado tentando sustentar a Record durante os 5 anos em que ele não poderia estar presente. E depois de 4 anos, a cena mais aguardada, finalmente, iria ser exibida. Entre maio e junho de 1976, o contrato de Silvio com a Rede Globo finalmente vencia. Após anos se preparando para sua entrada triunfal, a primeira atitude foi ordenar que ligassem para os gestores da Record e marcassem uma reunião. E assim foi feito. O funcionário ligou e contou para um dos gestores que a Record foi comprada pelo Silvio alguns anos antes. O impacto ao descobrir foi tão grande que o gerenciador da emissora desligou o telefone na cara do funcionário. Depois retornou e avisou que não cederiam parte do controle acionário para Silvio. Pois, segundo, tudo foi um grande golpe. Silvio Santos teve uma ótima ideia e estava preparado para gritar para o mundo que era o mais novo dono de uma emissora de televisão. Ele falou com um redator de um jornal e acertou uma divulgação. Na manhã do dia 10 de junho de 1976, estava estampado nos jornais, com letras bem grandes, que Silvio era o mais novo proprietário majoritário da TV Record. E quem leu a manchete foi Paulo Machado. Enfurecido, acionou todos os seus advogados e processou Silvio e o intimou a provar que era proprietário da TV Record. Também foi realizada uma reunião com o ministro das Comunicações do governo Geisel. A briga durou por muito tempo. Os dois apenas brigavam. Enquanto isso, a Record dava seus últimos passos. Depois de muitas discussões e contravoltas, os dois decidiram pensar e analisar a situação. E decidiram entrar em um acordo por conveniências.
Os dois então começaram a tocar juntos, a TV Record. Mesmo assim, os dois continuaram a não se suportar. Silvio começou a injetar seu capital na emissora, que começou a se recuperar. Foram algumas fases, bem mais calmas do canal e da família de Paulo Machado. A situação da pequena Record mudou da água para o vinho. Em 1981, era fundado o SBT. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. Um show de atrações, uma super programação, um mundo colorido pra você. Passe pro 4, no ar TVS, Canal 4 São Paulo. A Record ficou em segundo plano para Silvio. O mesmo também deixou de injetar capital do seu grupo no Canal 7. Aos poucos, a Record foi descaracterizada. Passou a funcionar como uma espécie de segundo SBT, e algumas concessões foram tomadas. Desde que Silvio concebeu o SBT, não pensou em outra coisa, e começou a querer vender a emissora. A Record, com a falta de investimentos por conta de seus sócios, começou a cair na crise novamente, e corria o risco de falir mais uma vez. E em 1989, a crise foi forte demais. A Record já não poderia ser salva, nem por Silvio, e muito menos por Paulo. Não teve como segurar. A emissora era vendida, mais uma vez. E quem compra é um grupo desconhecido. Só depois da finalização do negócio, foi revelado o nome que comprou a TV. E era Edir Macedo. Na década de 90, a emissora correu o risco de voltar para as mãos de Silvio Santos, pois o negócio era cheio de irregularidades. Foram feitas várias reuniões e acordos com o governo, a fim de assegurar que a emissora não retornaria para Silvio. Tudo foi concretizado, e Edir assumiu a Record. Show da tarde. Quem te viu, quem te vê. Record, 38 anos com você.